Você já percebeu que o que você pensa, a sua mente te entrega? Você pode perceber que todas as vezes que você pensa em alguma pessoa e sai na rua, quando dá a perceber, você, antes de encontrar aquela pessoa, você em casa estava pensando nela com muita saudade e fala mentalmente: quanto tempo que eu não vejo essa pessoa? Aí você vai em algum lugar e encontra aquela pessoa. Parece até mágica, não é? Você não percebeu? O que você pensa, a sua mente te entrega. Esse é o título dessa mensagem. Eu coloquei assim: o que a sua mente cria, Deus entrega. E nós não percebemos esse poder tão sobrenatural, o poder da mente, o poder que nós temos, que Deus nos deu de orar mentalmente, assim como foi Ana. Ana orou, balbuciando ali por um filho. O profeta Eli estava vendo ela, não com palavras audíveis, mas internamente, e pensou que ela estava embriagada. Estava embriagada do espírito, embriagada da mente dela, a crer que o sobrenatural iria acontecer para a vida dela. E Eli fala: tu estás embriagada. Ela: não, estou amargurada de espírito, porque não tenho filho. Eli profetiza sobre a vida dela: ela tem um filho. Ela saiu de casa mentalizando, ela saiu de casa querendo aquele filho. A mente dela conseguiu, porque ela pensou, ela criou, e o que a sua mente cria, Deus entrega. Vê como é que são as coisas? Você pensou numa pessoa, encontrou ela na rua, achou ela na rua e ficou até assustado. Estava pensando em você. Como pode? É coincidência? Jesuscidência? É a nossa mente. É a nossa mente? Deus, que viu pureza no seu coração, como o de uma criança que estava com saudade daquela pessoa, e a encontrou e a te fez encontrar em tal lugar, em um lugar às vezes improvável, no supermercado, na fila de um banco ou em qualquer lugar, você encontrou. O que você pensa, a tua mente entrega. Eu lembro de pessoas aqui que vieram do Ceará, desempregados, como uma mulher. E ela, ao chegar, ela só tinha pouco dinheiro para alugar uma casa, mas ela falou: em 2 anos eu vou ter uma casa própria minha. E olha que ela estava desempregada. E ela falou: em 2 anos ela teve a casa. E o que é interessante é que ela esqueceu do que ela falou. Ela falou: Alex, eu cheguei no Rio, eu profetizei, eu orei naquilo que a minha mente dizia para mim, não deixei as minhas emoções olharem para o momento, e eu criei no que eu estava falando. 2 Coríntios 4,13, ela praticou, porque ela falou: criei, por isso falei. E é o que está aqui, ó. E temos, portanto, 2 Coríntios 4,13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos. Então, a visão que você tem mentalmente é a fábrica daquilo que será criado na sua vida. Então não crie uma fábrica de medo quando olharem para situações. Cria aquilo que verdadeiramente você colocou, que você ouviu a mensagem, porque a palavra é maior do que qualquer circunstância que eu e você venhamos a passar nesta terra, nesta vida. Lembro também de um garoto de 14 anos. Ele orou para um hospital e falou: um dia eu vou trabalhar aí. E depois de muitos anos, ele lembrou e chorou à minha frente falando: hoje eu trabalho nesse lugar, Alex, mas eu profetizei nesta palavra que tu falou para mim. Criei, por isso falei. Por isso eu trouxe essa mensagem, que a sua mente cria, Deus te entrega, mas com pureza, com vontade, não somente para o teu umbigo. Sabe por causa de quê? Porque estas pessoas, as duas que profetizaram, hoje servem ao Senhor, uma com a sua casa, ajudando pessoas, e o outro trabalha
no hospital, ajudando pessoas, e ali ficava procurando o seu propósito, falando: Senhor, eu às vezes não tenho tempo de sua casa, eu não tenho tempo de louvar, às vezes só os domingos de manhã. Só que o que eu vi ali é que o ministério dele era naquele lugar, tratando das pessoas, cuidando. Ali é o ministério dele, que ele traz luz, experiências que foram faladas para ele. Muito obrigado pela sua forma de agir, de tratar, porque não é só dentro da casa de Deus que nós vamos exercitar o ministério de Deus, mas é o ID, trazer a educação do reino espiritual para os hospitais, para as escolas, para o mundo, e não ficarmos trancados somente dentro de quatro paredes. Uns vão ser para ali, como hospital, para tratar e lançar ao mundo. Não estou falando aqui, como diz Hebreus 10:38, não deixei de congregar como muitos fazem, não é isso. Mas uns serão chamados para um propósito e outros para outros propósitos, e ninguém critica ninguém. Como diz em Romanos 14, aquele que come legume não critica aquele que não come. E Deus fez assim, porque um corpo, e num corpo nós temos a cabeça, os pés, e se a cabeça disser para os pés que não é do corpo, o que vai acontecer? A cabeça vai ficar parada, e o corpo e os pés vão andar sem o raciocínio da cabeça. Então tudo é um corpo. Nós somos o corpo de Cristo, e o que nós criamos em nossa mente é o que vai ser profetizado sobre a nossa vida. Olha o que diz em Mateus 12:35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então eu não posso querer uma prosperidade, um rio de água viva dentro de mim, se eu vejo e ouço coisas que não me façam estar fortalecido. Fico ouvindo Globo, fico ouvindo reportagens que não fazem com que eu tenha uma vida cheia do Espírito, porque só profetizam desgraça. Quando chegar a noite, como vamos estar? Como que nossa mente vai procurar caminhos neurais? Porque os caminhos neurais, você tem que entender o seguinte: os neurônios é assim, ó, todos os dias que você ouve e exercita e vê alguma coisa, para tudo na vida, seja os vícios, seja as coisas que nos paralisam, é assim, ó, os neurônios vão estar ali, né, como uma grama, e você vai passar aquele corta-grama. E passa um dia, vai e dorme. Passa dois, vai e dorme. Então, os teus caminhos neurais, naquilo que você vê e ouve, vão sempre passar por ali. Então, serão totalmente automáticos. Quando vier alguma situação que vai provocar medo, vai passar por ali e vai te paralisar. Quando vier uma situação que você precisa exercitar para ir, vai procrastinar, porque vai passar por ali e vai parar. Então somos condicionados. Então não podemos ser condicionados como um cachorro, que é condicionado por uma ração do inimigo. E Daniel, é engraçado que Daniel, ele resolveu firmemente, ali, quando Nabucodonosor sitiou a cidade e a tomou, Nabucodonosor, ele só queria os cabeção, queria só os inteligentes. Então pregaram Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que são os homens mais pensantes. E o que fez? Tentou aprisioná-los com as iguarias do rei, tentando tirar o que Deus já tinha colocado na mente deles. Mas eles não. Eles sabiam, o que a minha mente cria em oração é o que acontece. Por isso, a palavra em Mateus 6,11. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita aqui na terra como no céu. E na minha vida, na tua vida, é uma vida organizada. E assim Daniel, ele compreendeu, no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. O que seria as iguarias do rei? O vinho. E aí, ele poderia beber o vinho, ele poderia comer daquela comida. E é interessante que 1 Coríntios 6,12 fala assim: nem tudo que te convém é lícito. Vamos ler aqui para ficar melhor, né? Olha o que diz, 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Daniel não se deixou dominar pelaquilo que até ele podia beber, que não seria o pecado, não seria aquilo que paralisava, mas ele falou: não, eu preciso estar sóbrio, eu preciso entender o momento, eu preciso saber
que a minha cidade, a cidade do Senhor, foi totalmente tomada. E alguém tem que se colocar na brecha. E ele resolveu firmemente abençoar aquele povo. No entanto que no capítulo 9, ele chega e faz uma oração. E a Bíblia vai dizer que Daniel, um homem muito amado por Deus, ele se colocou na brecha no capítulo 9 falando: eu, Senhor, um pecador em tua presença, venha este povo para orar. Nós pecamos contra ti, Senhor, mas a tua misericórdia é infinita, é maior. E Daniel firmemente cria na mente dele aquilo que verdadeiramente estava enraizado, de não se deixar levar pelas iguarias do mundo, pelo aquilo que o mundo tentava aprisionar a mente dele, naquilo que não era um pão genuíno, um pão verdadeiro, o pão do céu, Jesus Cristo que veio sobre a nossa vida, para que não venhamos a caminhos tortos, caminhos que tentam tirar da direção do rei. Deus, ele te deu um caminho. Deus te deu aquilo que diferencia. Nós somos a coroa da criação. Tiago 1,19 fala que somos a coroa da criação, que nascemos para reinar pensante. Por isso, Nabucodonosor pega Sadraque, Mesaque e Abednego e tenta aprisionar a mente deles. Não deixa a sua mente ser aprisionada pelas iguarias desse mundo, pelo aquilo que te dá várias direções, porque o que a sua mente cria é o que Deus vai te entregar. Se você crê que verdadeiramente você é um derrotado, derrotado serás, mas a palavra não tem isso para você. Nem a procrastinação, nem o medo, nem a insegurança, tudo aquilo que te paralisava, para hoje. Vamos mudar, vamos reprogramar, vamos ressignificar, como diz a psicologia, a nossa mente e parar de ouvir aquilo que não te acrescenta. Eu tenho que ouvir a reportagem. Reportagem de desgraça. O mundo como está, se você se encher de coisas que não vão fazer você ficar bem consigo mesmo, vai te deixar pior. E você vai acabar se acostumando a se alimentar de porcarias do mundo. Porque já em Gênesis 6:5 e 8:21 diz assim: todo intento do coração do homem nisso coisa má. Não é de hoje que vamos ver maldade no mundo. Porque em Mateus 10:8, Jesus falou assim, os pobres sempre estarão convosco. Se os pobres estarão sempre convosco, é os pobres de mentalidade, que só pensam nas coisas pequenas. Deus não te fez para pensar pequeno. Deus é contigo. Deus te fez maior, Deus te fez filho. E você profetizando, crendo que as coisas vão acontecer, irá acontecer na sua vida sim. Em nome de Jesus. Se essa palavra te ajudou, se essa palavra entrou no teu coração, para que você possa começar um curso, uma faculdade, algo, creia, Deus é contigo. No final dessa mensagem estará a inscrição. Você possa se inscrever, dar o like, compartilhar, comentar. E juntos levaremos o Evangelho a mais pessoas. Amém.